começando agora o nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todos os domingos e dizer que hoje a gente trouxe mais um pouquinho do assunto que mais nos pedem aqui, é saúde, né? Sempre o feedback do pessoal, todo mundo quer que a gente traga profissionais de saúde, a gente não tem deixado de trazer pelo menos uma vez por mês alguém da área, e hoje a gente conseguiu trazer aqui o Dr. Márcio Costa, neurocirurgião do Hospital Regional aqui em Marabá e que também atua aqui na cidade clinicamente, e está aqui também para nos ajudar nesse bate-papo meu amigo Thiago Mourão, que é biomédico, também empresário do setor de saúde, mas que está aqui na condição de acadêmico de medicina. Então eu combinei aqui com o Thiago que eu vou me comportar como você de casa se comportaria, né, nas perguntas ao nosso Dr. Márcio, e o Thiago vai nos ajudar aí na parte acadêmica também, representando aí até os acadêmicos de medicina. Mas eu começo aqui dando primeiro um bom dia ao Dr. Márcio, nosso convidado principal. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Patrick. É um prazer, assim, agradeço de coração o convite, até a compreensão, que a gente já teve oportunidades anteriores, mas não pudemos vir por motivo também de saúde e agenda. Mas, assim, podem contar comigo para o que for necessário para divulgar a saúde e o bem-estar aqui na nossa região. Como você frisou, eu sou neurocirurgião e também neuroradiologia intervencionista, sou médico no Hospital Regional, trabalho na nossa clínica privada, no Neuroinstituto, e presto serviço na clínica Ictus Cord. E vou completar, se Deus quiser, em agosto, 4 anos de Marabá. Estou na luta aí para ajudar a desenvolver a nossa cidade, desenvolver a nossa saúde. Assim, sou uma das pessoas que brigam para que a gente melhore cada vez mais a saúde do município. Certo. Obrigado já pelas suas colocações iniciais. Tenho certeza que vai ser um ótimo programa para a gente conversar aqui sobre assuntos muito importantes. E eu agradeço. Thiago, bom dia, bem-vindo. Você de novo aqui nos dando essa força. Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal de casa. Patrick, é uma honra, né? A terceira vez presencial, é a quarta vez, porque uma vez eu participei online, né? Também, então, assim, é uma satisfação tremenda e espero contribuir mais uma vez aí para informação aí para a nossa sociedade. Que bom. Obrigado, Thiago. A justificativa aqui do Dr. Márcio é porque a gente tentou trazê-lo no mês passado, né? E infelizmente não deu certo uma série de situações, mas hoje já está dando certo aqui. Quero até agradecer às minhas amigas, né? Primeiramente a Messi Espíndola, que é amiga também nossa em comum e que também deu a maior força para que acontecesse essa oportunidade aqui. E a Jane também, servidora lá do Hospital Regional, que também trabalha junto com o Dr. Márcio, também é minha amiga querida, e foi outra também que nos incentivou a fazer esse bate-papo aqui hoje. Doutor, o AVC AVE, né? Quero até que você explique a diferença. Mas assim, comumente chamado pelas pessoas na rua de derrame, né? Sim. É uma ocorrência cada vez mais comum, né? Uma ocorrência que incapacita as pessoas, né? A vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa ocorrência, e tem nos preocupado muito. Eu queria primeiro que o senhor falasse um pouquinho tecnicamente sobre o que é a doença, e também eu queria que o senhor falasse por que o senhor entende que a gente tem visto cada vez mais ocorrências. Vamos lá, Patrick e Thiago. Primeiro, eu não sou muito de me ligar em terminologia. AVC seria acidente vascular cerebral e AVE seria acidente vascular encefálico. O cerebral teria mais correto, porque envolveria tanto a parte do encéfalo, mesencéfalo e bulbo. Então, você seria mais correto tecnicamente. Mas isso não importa, o que importa é que a população entenda. Então, o famoso derrame. O que a população tem que saber? Um derrame nada mais vamos pensar numa tubulação levando sangue, num vaso levando sangue. Esse vaso, ocorreu alguma coisa nele que não está chegando sangue adequadamente ao cérebro. Pode ser 2 mecanismos. Houve um entupimento, que é o AVC isquêmico, que é o mais comum, 85% dos pacientes, ou houve um rompimento, um extravasamento, chamado AVC hemorrágico, que ocorre em 15% dos AVC. Dados nacionais, isso é bom frisar. Sim. AVC, ano passado, foi a principal causa de mortalidade no Brasil. Então, é muito importante falar sobre ele.
Aí tem um dado, vem de vários anos, sendo a segunda principal morte, né? E ano, ano tá passado, infelizmente, é a principal causa de morte e mortalidade em nosso país. Gente, que terrível. Terrível demais. Thiago, por favor. Patrick, com toda a licença, eu queria chamar o Dr. Márcio de professor Márcio, porque eu acho muito importante quando esses profissionais tiram um pouco do seu tempo para contribuir com algumas transmissões de conhecimento. Então, o Márcio... Muito bem colocado por você, até pelo fato de que nós temos aqui 2 faculdades, né, de medicina em Marabá. Exatamente. Hoje já estamos com essa possibilidade de preparar os nossos profissionais aqui. Positivo. E ele se dispôs a dar algumas aulas lá para nós, então eu vou chamá-lo de professor. Tá? Professor, eu queria que o senhor falasse também sobre os fatores de risco para os AVS, né? O que contribui? Porque acaba sendo uma pandemia também, né? Sim, excelente pergunta, Thiago. Se você imaginar dos 10 fatores, os 10 maiores fatores de risco para AVC, Patrick, você tem noção de quantos são preveníveis? Quase dos todos. 10? 9. 9. Apenas um, na verdade 2, vamos colocar 2. Idade, que todos nós envelheceremos. Sim. E genética, quando você já traz algo. Fora isso, 8 fatores você consegue reverter. Quais são os principais fatores de população? Todo no regional, no meu consultório privado. Onde eu atendo? Eu peço, controlem a pressão, controle o diabetes. Por favor, parem de fumar. É muito importante. A tríade do AVC, eu sempre falo para o meu paciente. Pressão alta, diabetes, cigarro. Doutor, e os outros? Vou até pedir para o Denis colocar aqui na tela, a gente tem um organograma aqui, isquêmico e hemorrágico. Isso aí foi o que eu falei previamente, o AVC isquêmico hemorrágico. E, falando das causas, e aí as outras causas, doutor Márcio, pressão alta, diabetes, cigarro. Depois, uma coisa muito importante, controle de alimentação. Hoje em dia a gente tem uma dieta muito propensa a AVC. Mudança de estilo de vida. Meu amigo aqui, Thiago, que está me chamando de professor, a gente se encontra na academia. Pós-pandemia, eu me comprometi, mudarei meu estilo de vida, eu estimulo todos os meus pacientes. Acabei de vir do consultório, acabei de falar para uma senhora, faça exercício físico, melhora a dor, previne AVC, previne infarto. Isso está a cargo da gente. Você não precisa de um médico para prescrever isso aí. Se você ouvir, conseguir fazer isso em casa, você está mudando o seu futuro. Mudando e ajudando neurologicamente a si próprio. Conscientização, né? Eu até estava, e eu acho que o Thiago vai concordar com isso, eu estava ouvindo vocês falarem e já pensando aqui, por exemplo, cigarro. Já foi uma realidade, né, muito mais presente na vida do brasileiro. Graças a Deus tem diminuído. Eu digo aí que nos últimos 20 anos, né, nós conseguimos dar uma volta por cima de que era muito comum você chegar em todo lugar e quem não fumava era exceção, né? Sim. Então todo mundo fumava. Então a gente até como sociedade conseguiu vencer um pouquinho isso aí. Sim. E a parte da prática do exercício físico, a gente percebe que mesmo quem não tem uma academia paga, mas está tentando fazer uma caminhada, está preocupado minimamente com isso. Porém, uma outra coisa relacionada à vida moderna, que é a nossa falta de tempo, tem nos jogado para o consumo cada vez maior de industrializados. E nos industrializados são presentes os açúcares e etc. que levam a essa questão Por isso que você falou em hábito também, né? Sim. Obesidade também, né, professor? Obesidade está junto com falta de atividade física e ingesta alimentar adequada. E é um dos fatores de risco, quando a gente coloca sedentarismo, né? Isso que você falou, assim, preocupa demais. Nossa dieta, talvez seja o próximo combate. Combatemos o cigarro, melhorou. Sim. Combatemos e propagamos a atividade física, tem melhorado. Eu fico muito orgulhoso. Você falou bem, Patrick. Não precisa de academia. Eu converso com meus pacientes e converso no regional. Façam 45 minutos a 1 hora de caminhada todo dia, 5 vezes na semana. Não só AVC. Se vocês não sabem, mas dados mostram que previne doença de Alzheimer. Outra doença neurológica que eu tenho medo, eu acredito que todos tenham medo. Porque nos incapacita. Incapacita. Então seria excelente essa mudança e esse estímulo à prática de esporte. É conscientização, né? Não tem jeito. É conscientização. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é o que a gente está fazendo aqui, né? Quando você se programa e se prepara para executar qualquer outro tipo de movimentação, é exercício físico. Então, eu acho que eu concordo com isso. Eu acredito que
a sociedade está se conscientizando sobre o tabagismo. É importante a gente citar também que as leis mudaram, né, de um tempo para cá, então isso também contribuiu. Acredito que... O tabagismo daquela época, né, Tiago, era muito linkado nas mídias, nas propagandas. Sem dúvida, né, que era um cidadão musculoso, né, praticante... Bem sucedido, fumando. Exatamente. Tinha isso. Hoje não, né? Vamos ver se na questão de alimentação também isso muda. Professor, sobre os sintomas do AVE. Eu gostaria que a população se lembrasse de uma sigla. E é uma sigla que não tem como nenhum brasileiro esquecer, que é SAMU. Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Por que SAMU, doutor Márcio? Lembre das iniciais, da letra. S de sorriso. Peça para a pessoa que está com suspeita de AVC sorrir. O que você vê lá no slide, não está sendo mostrado? Uma parte da boca está torta. Geralmente é só a parte inferior. Peça para a pessoa lhe abraçar. Quando fala abraçar, no sentido de levantar o braço. Se um braço não levantar ou a pessoa não conseguir ficar em pé, um lado está fraco. E peça para a pessoa lembrar de uma música que ela gosta e tentar cantar. Se você notar que a voz dela não está adequada, que a entonação, a forma que ela está cantando não é adequada, é mais um sintoma. Presente esses 3 sintomas, o U de urgência. Entre em contato com a equipe médica o mais rápido possível, para que possa ser atendido e feito medidas para tentar reverter. Quando se fala, entendo que nós estamos falando estamos no mesmo capítulo do que o senhor acabou de falar. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar assim, teve um princípio de derrame. Sim. Existe o princípio de derrame? Existe. Seria justamente o que o senhor está falando aí, nesse primeiro momento? Para tentar reverter. Na verdade, assim, hoje em dia existe uma patologia chamada ataque isquêmico transitório, como se fosse um princípio de AVC. E algo tem que ser feito. É aquela pessoa, hoje mesmo no consultório pela manhã, atendi uma senhora que na terça-feira teve isso. Ela esqueceu de quem ela era, e isso aí, e o que ela tinha acontecido com ela, isso aí demorou 2 horas e reverteu completamente. Ela me procurou hoje no consultório, eu pedi para ela, com urgência, faça uma ressonância, que é o melhor exame para avaliar o cérebro após acometimento, né? Após acometimento. Ela fez e confirmou. Então, assim, ela teve, apesar de ela ter revertido, ela teve um princípio. Agora, qual é o meu objetivo com ela? O que eu conversei com ela no consultório? Vamos correr atrás para que não venha algo maior. Descobrir por que se a AIT aconteceu. Para que não tenha uma lesão maior. O ataque isquêmico é até 24 horas, né? Até 24 horas. Reverte até 24 horas. Então, para ficar claro, para a turma de casa, resumindo, né? A rapidez com que ocorre essa identificação e esse primeiro atendimento, ele diz tudo sobre o futuro da qualidade de vida da pessoa. O prognóstico. Patrick, perfeito a sua colocação. Existe uma frase que me acompanha desde a residência, que eu falo assim, tempo é cérebro. Na verdade, usa isso mesmo. Por quê? Porque, para você ter uma noção, que eu tenho sonhos que a gente vai chegar nesse estágio aqui em Marabá. A medicação endovenosa, para reverter, para dissolver, para desentupir aquele vaso que está entupido em 85% dos casos de AVC, eu posso fazer só até 4 horas e meia do início do sintoma. A trombectomia mecânica, que eu já fiz aqui em Marabá, a gente pode fazer, dependendo do vaso, dependendo da tomografia e da ressonância, até 12 horas. Então, assim, tempo é cérebro. Quanto antes você chegar no especialista, quanto antes você chegar no serviço de saúde com capacidade para fazer o diagnóstico, e para o diagnóstico precisa de quê, doutor Márcio? Um médico e uma tomografia. Sem tomografia não existe diagnóstico. E para iniciar a medicação, melhor é o prognóstico do cérebro. Para você ter uma noção, calcula-se que a cada 1 minuto é perdido 1 milhão de neurônios. Nossa, é muito, gente, é muita coisa. Então, assim, você de casa, né, como está contando aqui o doutor Márcio, embora você não tenha muito o que fazer em termos de primeiro socorro, não existe o que fazer em termos de primeiro socorro num caso desse, mas você é essencial. Sim, porque você, muitas vezes, que vai fazer esse telefonema, né, para o socorro. Por isso que lembre-se da sigla SAMU. Sorriso, abraço e música. Está alterado os 3?
favor, ligar para emergência. O senhor falou de fator genético, eu queria frisar bastante isso para a turma de casa, né? Então, quem já teve casos de AVC na família, tem que ficar também, conforme também está envelhecendo, tem que ficar preocupado com isso também. Sem dúvida. Vamos pegar para outra parte, o fator genético é muito importante, mas permita-me falar da outra doença, do AVC hemorrágico. Perfeito. Dentre as doenças do AVC hemorrágico, existe uma subclasse chamada hemorragia subaracnoidea, que decorre principalmente de sangramento de aneurisma cerebral. E se você teve um familiar que rompeu um aneurisma ou que descobriu um aneurisma familiar de primeiro grau, você tem indicação, procure um neurocirurgião, procure um neurologista para fazer um exame investigativo. Por que, doutor Márcio? Porque é muito melhor tratar antes que rompeu que depois que rompeu. Eu falo para meus pacientes, às vezes o paciente chega com o resultado do exame para mim no consultório, assustado, doutor, eu tenho aneurisma. Eu disse, graças a Deus, a senhora descobriu antes que sangrou. O que me deixa triste quando eu pego os pacientes lá no regional que já sangraram do aneurisma. E eu brinco entre aspas, eu esclareço para a família dos pacientes que eu vou para um jogo de futebol e quando o aneurisma sangrou, que já está 10-0 para o aneurisma. Eu tenho que reverter, porque ele já sangrou. É muito difícil, mas para mim reverter, é muito melhor tratar antes de sangrar. Certo. Pessoal, tá ótimo o bate-papo, é justamente nesse sentido que eu queria trazer o Dr. Márcio Costa aqui para conversar conosco, ele que é neurocirurgião e está nos ajudando nesse bate-papo aqui, o Thiago Mourão, que é acadêmico de medicina. Já foi um bloco correndo e a gente ainda tem muita coisa para conversar, eu peço que você continue conosco aqui no Observadores, a gente volta já já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores aqui no SBT, eu quero lembrar você que perdeu os programas anteriores, quer voltar, né? Você pode procurar a gente lá no YouTube, basta digitar Observadores Marabá que você acha muito facilmente os programas anteriores, assim como esse aqui, que vai estar disponível a partir da terça-feira. Tá? Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Márcio Costa, neurocirurgião, e está nos ajudando nesse bate-papo aqui, meu amigo Thiago Mourão, que é acadêmico de medicina, empresário também da área de saúde, biomédico. E quero também frisar aqui a presença da Cláudia, a esposa dele, está aqui também conosco nos bastidores, que é quem administra a vida dele, né? Ele não manda em nada na vida dele. Gente, doutor Márcio, são 4 anos em Marabá, né? Você veio para trabalhar no regional, né? Não, inicialmente eu vim para compor o serviço de neurocirurgia do hospital que hoje se chama, na época do Hospital Unimed, hoje se chama Hospital Central de Marabá. Perfeito. E vim também porque o hospital vinculava com a clínica Ictus Cord uma hemodinâmica e eu tinha acabado de terminar a minha subespecialidade de neuroradiologia intervencionista. Ótimo. Então uniu as minhas duas paixões, neurocirurgia e neuroradiologia intervencionista. E de lá para cá, há 2 anos e meio, estou trabalhando no Hospital Regional e com convite do meu sócio, doutor Sandro, e temos desenvolvido lá tanto a neurocirurgia como a neuroradiologia intervencionista. E temos dado os passos que nos orgulhamos nesse período. Era aí que eu queria chegar, até porque são 17 anos, né, já do Hospital Regional, né, caminhando para 2 décadas completas de Hospital Regional, e eu sempre comemoro que é um equipamento público que é um patrimônio nosso, né, da nossa região. A gente contar com um equipamento desse aqui à nossa disposição, né, de 22 municípios, uma área de abrangência de 1 milhão de habitantes, né, muita gente, dependendo desse equipamento público, e que a gente possa contar aqui com profissionais do seu gabarito, né, e tantos outros grandes profissionais que, se a gente não tivesse um hospital regional desse patamar, a gente não teria vocês aqui, né, não teria condição, Marabá não teria condição de manter profissionais desse gabarito. Só para frisar isso aí e nessa citação, parabenizar todos os profissionais do nosso hospital público estadual, né, que é o Hospital Geraldo Veloso, que inclusive ontem, né, no sábado, trocou de gestão aí, depois de 17 anos de ProSaúde. Uma nova entidade aí, a ISSA, tá assumindo, a gente está apenas começando, né, então os votos, o desejo de todos nós é de que seja uma boa gestão, de que realmente seja à altura dos interesses, do cumprimento da pauta, né, colocada pela CESPA e do atendimento amplo e restrito de acordo com o que é o perfil desse hospital tão necessário para a gente. Então, não poderíamos, nesse primeiro momento, falar outra palavra que não seja de desejar sucesso.
Boa. Professor, Thiago, você tinha algumas coisas aí, eu te cortei no primeiro bloco. Patrick, na verdade, assim, era só para complementar, né? A gente citou o SAMU e é importante a população ter em mente um número a ser discado quando se houver essa necessidade. É 192, tá? E lá vai ser bem atendido, o médico vai dar as coordenadas aí, tá? Eu queria também citar que um dos sintomas também é a tontura, né, professor? Sim. A tontura, então... Eu vou só te cortar pelo seguinte, já que a gente está falando de SAMU, né, e nós como jornalistas aqui, lidamos todos os dias com a situação de trotes, né, então você também, né, lembre-se que às vezes quando você está passando um trote, você pode estar tirando a oportunidade de SAMU atender até alguém da sua família, né? Então, muito cuidado com isso e principalmente também no telefonema, privilegiar a pessoa da casa que tenha mais facilidade em comunicação. Verdade. Porque o que o Thiago está falando aqui é justamente isso. Você vai passar por uma filtragem, né? Sim. O atendente do SAMU ele tem uma preparação para entender do que se trata aquela situação e entender o nível de urgência daquela situação. Então é muito importante também que você saiba minimamente relatar o que está acontecendo ali na casa. Não sei se eu falei besteira. Não, é isso mesmo. À vontade. Professor, queria falar do diagnóstico aí, né? E do prognóstico. Tá, vamos lá. Diagnóstico. A gente chegou a comentar rápido no bloco anterior que o diagnóstico é feito sintomas, friso e volto a repetir, fiquem com essa sigla SAMU na cabeça. Sorriso, abraço, música e os 3 estão alterados, ligar com urgência para o SAMU. Quanto antes de chegar no hospital, ser avaliado por um médico, fazer a tomografia de crânio. Tomásio, a tomografia de crânio já me disseram que dá normal no início do AVC. Sim, mas a tomografia de crânio a gente usa para afastar se sangrou, porque a tomografia de crânio é 100% de precisão para dizer se sangrou ou não. Então, assim, eu quero dizer que não sangrou, porque se não sangrou, eu vou entrar com o tratamento. Doutor, nos casos duvidosos, a gente tem que fazer uma ressonância, porque a ressonância traz melhor qualidade de definição e traz uma melhor acurácia para afastar outras patologias. Quanto ao prognóstico, o quanto antes for tratado, o quanto antes for aberto esse vaso, melhor para o paciente. Quando eu falo de prognóstico, eu falo de diminuir a chance dele ser entubado, diminui a chance dele precisar de uma cirurgia chamada craniectomia descompressiva, que a gente vai lá, neurocirurgião, e tira o osso e deixa para o cérebro ter espaço para inchar. E, principalmente, diminui a chance de sequelas motoras. Se for tratado adequadamente, hoje em dia eu fico muito feliz. É claro que aqui no estado e principalmente aqui na nossa região estamos um pouco atrasados, mas já pude tratar paciente que saiu da mesa, entrou com déficit e saiu melhor, que recuperou. Então, assim, é muito importante pós-tratamento, reabilitação. Quando eu falo reabilitação, é equipe multidisciplinar. Fisioterapia, fonoaudiologia, é muito importante. Você não tem ideia de como essa equipe toda é importante. Você citou, Patrick, do Hospital Regional, eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, tanto da parte da equipe da hemodinâmica, quanto da parte da equipe da UTI, porque a gente pega as pacientes graves e eu tive paciente recente, quando eu falo recente, dezembro desse ano, passou ontem comigo, que eu me orgulho. Retornou lá, eu, sinceramente, pegando estatisticamente, não achava que ele iria sair. Depois de 1 mês e meio, quase 2 meses, saiu do hospital. A gente teve um sangramento na cabeça, tratou um aneurisma cerebral, ficou entubado, foi para a traqueostomia e saiu. Ontem voltou comigo, deambulando. E é essa a diferença que eu parabenizo toda a equipe do Hospital Regional. Não existiria hemodinâmica sem a equipe da enfermagem, não existiria UTI sem a equipe da enfermagem, os médicos. Então, assim, não existe um herói sozinho, existe um grupo. Doutor, a gente vai já falar sobre o centro de hemodinâmica, que é uma novidade muito boa, mas eu quero me adiantar lhe perguntando o seguinte, a dúvida que fiquei com a sua fala. Existe algum patamar de tratamento nesse sentido que a gente não faça aqui? Alguma coisa que... Não, isso aqui a pessoa vai ter que ir para fora. O que acontece, Patrick, lhe sendo sincero? Hoje, Marabá tem, tanto no serviço privado quanto no serviço público, tem o principal que a gente não tinha. E eu vim para cá porque já tinha no serviço privado, a hemodinâmica da clínica Ictus Corde. E há 8 meses a gente inaugurou no Hospital Regional a hemodinâmica do serviço público.
é um investimento mais caro. Então, o investimento mais caro já foi feito. Uma máquina de hemodinâmica é caríssima, então já foi feito, já tem. Doutor, tem como fazer trombectomia, que é o que há de padrão ouro para o tratamento? Infelizmente, ainda não. Porém, eu sou uma pessoa que vivo com sonhos, com metas. Qual é o caso que exige essa trombectomia? Quando passou daquelas 4h30 ou fez medicação e não reverteu. Aí o ideal é levar para a sala de hemodinâmica para tentar ir lá e aspirar, puxar esse trombo. A trombectomia é uma cirurgia? É uma cirurgia. Uma intervenção, no caso. Uma neurointervenção de alta complexidade e com custo elevado. Não tenho como vir aqui dizer é um custo baixo, não. Mas eu sonho e eu acredito que, quem sabe, nesse ano, a gente não vai conseguir implantar esse serviço aí no Hospital Regional, para estar disponível para a população e para quem precisa. Tiago, tem alguma pergunta mais antes da gente entrar no centro de... Na verdade, eu queria saber se Marabá tem realmente no serviço público todo o sistema para receber esse paciente acometido de AVE. Ele vai para o municipal, o SAMU leva para lá e depois ele é transferido? Sim. Como é que ocorre? Vamos lá. Quando a gente fala, a gente está falando de duas patologias, Tiago. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Se eu te disser hoje, Marabá tem perfeitas condições de tratar o AVC hemorrágico, os 15%. Falando em... Por que, doutor Márcio? Porque o paciente chega, vou te dar exemplo dessa semana. O paciente chega, terça-feira à noite, no municipal, faz a tomografia, detectou que tem uma patologia que é tratável no regional, transfere para o regional. E aí eu faço a angiografia e programo a embolização. Isso aqui tem acontecido desde agosto com frequência. Para vocês terem noção, dados do serviço de hemodinâmica. Desde que inaugurou a hemodinâmica do regional, da parte de neuroradiologia intervencionista, vocês não têm noção de quanto diminuiu o tratamento fora de domicílio, TFD. Desde que inaugurou, eu pedi 2 transferências, para que era uma média de 3 a 4 transferências mensais. Então, assim, a população dos 22 municípios que você citou está conseguindo tratar aqui. Agora, voltando para AVC isquêmico, os 85. Infelizmente, a gente ainda não tem, mas é disso que eu falo. Eu sou daqueles que sonha e vai atrás do sonho. Eu acredito muito que com a população, com os políticos, com os gestores, a gente consiga implantar. Porque eu friso e sempre que me perguntam, e se chegar algum político, alguma pessoa importante, empresário da região, AVC é uma doença que não dá tempo de transferir de avião. O paciente tem 6 horas e meia, a não ser que o avião esteja parado aí para você levar para Belém. Então, assim, o ideal é que... E vamos ser claros de que a grande maioria da população não teria esse avião à disposição, Sim, né? sem dúvida. É talvez alguém com posse estivesse, né? Mas, Patrick, quando eu falo isso é justamente para sensibilizar o nosso gestor, o nosso político, porque ele precisa, um familiar dele pode ter, e ele precisa ter essas condições de tratar aqui. Sim. Porque até chegar no hospital de origem, ele talvez já tinha perdido esse tempo. Falei que você tem 12 horas para tratar. Nós podemos dizer, então, que esse centro de hemodinâmica talvez o maior upgrade que o regional já teve nesses 17 anos? Não vou te dizer o maior, porque eu acho que tudo seria muito prepotência minha falar sobre isso. Que é da área, né? Eu acho que não. Assim, já teve, eu tenho 4 anos de Marabá, vou completar agora em agosto. Eu posso dizer que veio somar. Eu somar, assim, quando eu cheguei em Marabá, quando eu comecei... Eu vou reformular a pergunta. Talvez o maior upgrade no que se trata de... alta complexidade. Da alta complexidade, sim, exatamente. Sim. Do perfil dele de alta complexidade. Eu acredito que sim. Até porque nesse meio tempo aumentou o número de UTIs, o que também é muito importante. Sim, então, e não existe centro de hemodinâmica sem centro de UTI. Sem UTI, perfeito. Isso. Tá aqui, então o Denis já jogou aqui na tela, já vamos entrar logo nessa conversa. Centro de hemodinâmica do Hospital Regional, Sudeste Pará, ultrapassa 800 procedimentos. O senhor já me atualizou esse termo aqui. Né? Eu não tenho esse dado completo, até porque a equipe de hemodinâmica hoje em dia do Hospital Regional é composta de 2 equipes. Equipe de cardiologia e equipe de neuro. Mas o que eu posso dar em primeira mão. Hoje mesmo eu recebi o relatório da enfermeira responsável, que coordena muito bem o setor de hemodinâmica, a enfermeira Crísila, e ela me falou que essa semana, orgulhosamente, nós completamos 100 procedimentos realizados só de neurointervenção em 8 meses. Então, veja bem, essa notícia aqui, que é do site do governo, né, da Agência Parados, da CESPA, ela é do início de março. Sim, já ultrapassou 1000. Muito provavelmente os 1000 procedimentos. Muito provavelmente a gente está chegando a 1000 procedimentos em Marabá, se não ultrapassou. Veja a importância disso, é um investimento
segundo o governo, da casa dos 7 milhões, né, do Isso. centro de hemodinâmica. O que realmente, o que compõe esse centro de hemodinâmica? Hoje em dia, o centro de hemodinâmica é composto por equipes médicas. É possível ter 3 equipes. Certo. Equipe de vascular, equipe de cardiologia e equipe de neuro. Hoje, o centro de hemodinâmica tem apenas 2 equipes, cardiologia e neuro. Mas eu acredito que um dos desafios da nova OS é justamente isso, implantar um serviço completo, porque a região precisa. Da parte neuro, nós temos tratados doenças cerebrovasculares mais diversas possível, como aneurisma cerebral, malformação arteriovenosa, estenose de carótida. E, como eu falei, o sonho, que o objetivo, quando ano passado eu finalizei com uma palestra para os colaboradores do Hospital Regional, no dia do AVC, eu falava que eu sou aquele que trabalha com meta. Minha meta o objetivo era ajudar a montar essa hemodinâmica, conseguimos. Agora a meta para esse ano, próximos anos, é montar um centro de AVC no hospital. E eu tenho certeza que com a ajuda de toda a sociedade a gente vai conseguir. Vamos falar mais um pouquinho desse centro de AVC já no terceiro bloco. Eu tinha separado um dado aqui, né, porque a gente fica às vezes dependendo de quando o hospital divulga alguma coisa, né? E quando a gente estava em 677 procedimentos, que foi em janeiro, tá? E já estamos em 1000, como você acabou de revelar. Mas só para a gente ter alguma coisa comparativo, né? Quando a gente estava em 677 procedimentos, lá no Centro de Hemodinâmica, 601 eram de cardiologia, 76 neurologia, 433 procedimentos de cateterismo cardíaco, 166 de angioplastia coronária. Ou seja, só naquele período ali. Só naquele período. Se você pensar... De julho, foi julho ou junho? Agosto. De agosto final de julho, início de agosto, começou efetivamente... 6 meses. 6 meses. Só em 6 meses, né? Em 6 meses, assim, olha a quantidade de procedimentos, Thiago. E assim, voltando, assim, quando eu comecei e fiz sociedade com o Dr. Sandro, meu sócio, entrava no regional e olhava aquela área, não sei se vocês chegaram a entrar lá, tinha aquela placa hemodinâmica e a sala vazia. Isso dava uma tristeza para a gente que estava no hospital e para eu que tenho subespecialidade que trabalho lá. Foi uma luta muito grande, assim. Parabéns. Se concretizar. Assim. Parabéns ao governo que implantou e está fazendo funcionar. Eu acho que passo a passo, eu acredito muito que a região ganhou e tem a ganhar nos próximos anos com esse desenvolvimento dessa área de saúde. Eu tenho mais, e o Thiago quer te fazer uma pergunta, mas eu vou te segurar, Thiago, porque a gente estourou outro bloco, vamos para um intervalo. Mas eu tenho, inclusive, mais imagens aqui para a gente mostrar mais um pouquinho para a turma de casa, tentar entender um pouquinho o que é o Centro de Hemodinâmica. Parabéns para você. A gente está aqui recebendo o Dr. Márcio Costa, que é neurocirurgião, e está aqui conosco também o nosso querido Thiago Mourão, biomédico, empresário da área de saúde e também, mas que está aqui hoje como acadêmico de medicina. A gente vai para um rápido intervalo, continue conosco. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com Observadores, aqui no SBT. Hoje a gente está falando aqui de acidente vascular cerebral, recebendo aqui o Dr. Márcio Costa, que é neurocirurgião, e também nos ajudando nesse bate-papo, meu amigo Thiago Mourão, já pela terceira vez aqui. Sempre que tem área de saúde eu trago ele. Ele que é acadêmico de medicina, futuro médico também, mas já é biomédico, dono de laboratório aqui em Marabá e é um marabaense que tem um compromisso com a nossa cidade. Quero te agradecer, Thiago, pela disponibilidade, sempre estar aqui conosco. Eu que agradeço. A vocês de casa, destacar que esse bate-papo está muito legal. Até digo para vocês depois, quem tiver alguém que precisa ouvir o que a gente está conversando aqui hoje, busca lá depois no YouTube, né, Observadores do Marabá, a partir de terça-feira, e envie esse link para parentes, para amigos, porque não é todo dia que a gente tem uma aula como a gente está tendo aqui, como o Thiago está se referindo ao Dr. Márcio como professor, né, que já deu aula para ele. E até destacar que muitas pessoas que estão nos assistindo são amigos que já foram atendidos pelo Dr. Márcio e todos sempre referenciam ele como um ótimo médico, sempre preocupado com o bem-estar dos seus pacientes, até quando não estão no hospital. Thiago, você ia fazer uma pergunta. Professor, sobre o tratamento, o senhor falou aí, o senhor citou alguns mecanismos de intervenção. Eu queria que o senhor primeiro me dissesse sobre essas 2 transferências aí. Por que elas foram transferidas? Por que não foram atendidas aqui? Já que eram 3 por mês, né?
nesses, não sei, 8 meses que vocês estão ali, foram 2 transferências. Esses só. casos que agora são exceção, né? Que São exceção. Eles foram para onde? Tiago, excelente pergunta, até porque a gente ia esquecer de falar disso. Você foi num ponto que, doutor Márcio, por que transferiu esses pacientes? O regional deu um passo gigante com a hemodinâmica, mas nós, neurocirurgiões, eu e o doutor Sandro, que dividimos o serviço do regional, e ainda sente-se falta de algumas estruturas. Uma das estruturas que falta no hospital regional é transformar a neurocirurgia efetivamente em alta complexidade da região, para que os pacientes que cheguem com tumor, com lesões, que precisem de microscópio, que nós não temos, sejam tratados aqui na região. Eu falo com muito orgulho, eu tenho muito orgulho disso. O meu sócio, o doutor Sandro, tanto o meu sócio quanto eu, tem uma excelente formação. O doutor Sandro se formou em São Paulo, depois ficou no hospital, que hoje é o Hospital do Amor, Hospital de Câncer de Barreto, e sabe tratar tumor muito bem. Sim. Só que a gente não tem a estrutura em muitos pacientes, a gente tem que pedir transferência. Nesses casos, o ideal era fazer a microcirurgia para a clipagem do aneurisma. Nós não temos isso aí. Sempre que acontece isso, a gente tem que pedir transferência. São lesões complexas, não eram lesões simples. Márcio, eram lesões simples? Não. Eram lesões complexas, mas precisava de um microscópio para uma efetiva resolução. Ou seja, em termos de material humano, nós teríamos. Teríamos, assim... vocês mesmos. Mas... Hoje em dia, eu posso afirmar para você, Patrick, que se nos derem condições, e eu falo para gestor também quando conversa comigo, se der condições, a gente teria a possibilidade de resolver 90% a 95% dos casos no regional de neurocirurgia. Show. Isso aí, se derem condições para a gente, eu acredito que teria como. Então, a gente, assim, mudando um pouco do foco do tema principal, mas hoje em dia Marabá não transfere quase paciente com patologias de coluna. A gente resolve no regional. Quase todas. A não ser quando é tumor que precisa de microscópio. Aí a gente pede transferência também. Mas patologia trauma, patologia degenerativa, a gente tem condições de fazer. Perfeito. O Thiago estava complementando. Era só para saber, eles foram para onde? Belém? Belém. Os 2 casos de Belém. E o microscópio para cirurgia custa quanto, mais ou menos? Varia muito da qualidade. Hoje em dia tem, assim, um microscópio funcional, 500, 600 mil reais. Um microscópio bom de excelente qualidade, mas tem microscópio que chega a 1 milhão e pouco. Mas, assim, que dá essas telas que a gente está vendo aqui, que transforma uma sala numa sala de alto sala que a gente chama tecnológica. Então, depende muito do perfil. 500 mil reais, 1 milhão é muito dinheiro, mas, assim, se tratando do setor público, né, e de investimentos na área de saúde, isso não é nada, né? A gente está acabando de falar aqui de um centro de hemodinâmica que custou 7 milhões, né? Um investimento também. Sim, mas só para vocês pensarem, para a gente refletir, é uma coisa que, quando eu falei que só transferiu 2, se transferisse 2, 3 por mês, eu quero crer, um cálculo aí, eu posso estar errado, mas eu acredito que seja isso, que cada UTI aérea que venha buscar esses pacientes que transferiu, seriam uns 50 mil reais, vamos dizer assim, com o médico tudo. Se em cada mês a gente evitou que transferisse 2, foi 100 mil reais por mês, já foi 800 mil reais economizado. Exato. Então, ou seja, assim, com o custo de transferência de um semestre, você pagaria um equipamento. Sim, e ainda te digo mais, se você pensar nisso também, é muito melhor para a população ser tratada aqui. O município de Marabá ser tratado aqui, Jacundá ser tratado aqui, Eldorado, está próximo de casa. Sim. Ir para Belém, eu canso de ver, doutor, mas eu não tenho familiar em Belém. Aí vão para casa de apoio. Então, assim, é algo que a gente tem que dar esse passo. É um trauma até para a família, até para quem acompanha. Vamos colocar aqui, Denis, mais imagens lá do centro de hemodinâmica. Tá aqui, esse aqui é um dos equipamentos lá, né? Isso aí sou eu realizando um procedimento, uma embolização de uma MAVE cerebral, que, graças a Deus, a paciente já está em casa, sangrou, tinha sangrado feio e conseguiu tratar e ir para casa sem precisar transferir. Esse é um caso que a gente não faria há 8 meses. Tá aí. Mais um, por favor. Aí é o meu amigo e com toda a equipe, o Dr. Juan, que é o cardiologista, e com toda a equipe de hemodinâmica, da qual eu tenho muito orgulho ali, que eu consigo identificar a enfermeira Cris, a Simone, durante o treinamento inicial. Tá aí. Aqui é o espaço lá da hemodinâmica. Lá da hemodinâmica. Assim, convido, inclusive, Patrick e Thiago já tinha convidado, para vocês irem lá conhecer. É muito bonito o espaço, é um espaço amplo.
todo mundo, até de dentro do hospital, que vai lá dentro fica assustado. Nossa, coisa de primeiro mundo. Então, assim, é algo assim, e está ajudando a nossa população que precisa. Que equipamento é esse aqui, doutor? É o aparelho de hemodinâmica. Esse aparelho é, sem dúvida, um dos melhores da região norte. Não estou nem falando de Marabá, estou falando da região norte. Esse aparelho é novíssimo, foi instalado em julho aí no hospital. Certo. Importantíssimo. Tem mais um deles? Aí, eu acho que foi durante a visita, esse aqui é o secretário adjunto de saúde, doutor Cipriano, que estava visitando e observando o funcionamento. Então, destacar, e novamente, eu acho que, às vezes a gente elogia a questão política, né? Mas dependemos da política, sim. Sim, né? Por isso que eu falo. Serviço público, né? Se você tem governantes que estão preocupados com isso, no investimento dessa monta, é importantíssimo e é através da política mesmo, né? Ou seja, você manter um hospital, você depende de dinheiro, né? Você investir numa ala como essa depende de dinheiro, esse dinheiro vai vir dos deputados estaduais que vão ter que aprovar lá um orçamento, etc. E do querer também, né? Isso, do governo querer fazer. Então, na medida que fez esse investimento, como o doutor está pontuando aqui, que é um investimento importantíssimo, está aqui praticamente zero, né? E já chegou a 1000 procedimentos, então a gente vê a importância do que é que a maioria da população não consegue enxergar, né? No dia a dia esse trabalho, mas que está ocorrendo ali de forma silenciosa, salvando vidas, que é o Centro de Hemodinâmica do nosso Hospital Público Regional. Tiago. Patrick, até me emociono falando essas coisas, mas realmente... Aqui. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história até chegar aqui, porque em uma das aulas o senhor falou uma história muito interessante, muito bonita, longa, de dedicação, de esforço. Sim, e acaba sendo exemplo para nós também. Que legal, obrigado, Tiago. Assim, todo mundo às vezes me vê de gravata e na rua do Sul, né? Sul-Sudeste. Mas assim, sou paraense com muito orgulho. Sou oriximináense, nasci numa cidade pequena do oeste do Pará, chamada Oriximiná, que hoje deve estar em torno de 60 mil habitantes. Depois, na época, ensino médio, meus pais me mandaram para Belém. Estudei em Belém, fiz faculdade na Universidade Estadual do Pará. Depois eu tinha o sonho de ser neurocirurgião e decidi mudar para São Paulo. Minha formação toda de neurocirurgia foi na Santa Casa de São Paulo, qual tenho muito orgulho, é uma instituição gigante no centro de São Paulo. Respeitada. Isso. E depois que eu acabei em neurocirurgia, fiz neuroradiologia intervencionista. Nesse período eu tentei voltar para o estado, né, e eu sempre não pretendia e não pretendo ir para a capital, porque eu acho que o interior precisa se desenvolver. Tive convite de Santarém, tive convite de Belém, e Deus, em quem eu creio muito, me colocou em Marabá. E desde que cheguei eu tenho lutado para melhorar e aperfeiçoar e melhorar os serviços, tanto público quanto privado. E, graças a Deus, tem sido louvável as coisas que têm acontecido nesse período. Como você falou aí, o Centro de Hemodinâmica foi uma briga, entre aspas, quando eu falo briga, uma batalha nossa, que tive apoio de vereadores, deputado estadual, deputado federal, secretário SESPA, a secretária local, a Irlândia, apoia bastante nesse quesito, deputados estaduais, deputado federal. Eu só não falei com o próprio governador, mas até na Casa Civil estive e falei para montar na época. E fiquei muito feliz quando saiu. E agora a gente vê essas coisas acontecendo, quando você fala aproximadamente 1.100 procedimentos na parte neuro, e ver e resolver aqui, e ver a população feliz e resultados. Podem pesquisar no Hospital Regional, a gente tem pegado paciente grave e paciente saído. Eu falo assim, eu sinto orgulho de fazer parte, mudar essa realidade da saúde. E eu acredito que a gente deu o primeiro passo. Tem muitos passos que não vão parar. E também eu quero crer que, como você falou, vontade política, e tem que ficar no pé dos políticos. Não é? Se vocês não ligarem, não cobrarem para que essa nossa região se desenvolva, tem que cobrar para eles poderem darem retorno. E quando eu falo políticos, empresários, sociedade de uma maneira geral, isso é importante, porque a gente quer... É aqui que eu quero criar meus filhos. Meus 2 filhos moram aqui. O meu segundo filho já é paraense. Minha esposa mora, trabalha aqui. Então, assim, é aqui, eu não quero ter que levar
eu passei mal, algum familiar passou mal, tirar de Marabá, não. Eu quero ter a possibilidade de oferecer o melhor aqui para ele. O Thiago foi muito feliz na pergunta, né? Destacando aqui o fato do nosso doutor Márcio ser paraense, né? Você está retornando, poder estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? O profissional que é, mas escolheu voltar para o Pará, está devolvendo à sociedade paraense o seu conhecimento, a sua dedicação à medicina. Doutor, não poderia deixar a sua vida o nosso assunto aqui hoje é derrame, né? AVC, mas eu não poderia deixar a sua passagem aqui passar em branco. E eu sei que esse assunto renderia até um outro programa e nós vamos combinar de fazê-lo. Mas eu não posso deixar de só dar um recado para a turma de casa quanto aos traumas de cabeça, né? A gente sabe que nós vemos até bem pouco tempo as concessionárias aqui eram das maiores vendedoras de motos do país, né? Então a motocicleta ela é muito utilizada. Infelizmente o ser humano ainda encara o capacete como uma obrigação e não consegue entender que é um item que tem uma razão de ser, né? Proteção. Um porquê. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre traumas relacionados à cabeça. Patrick, eu vou te cobrar, porque eu quero fazer esse programa. Eu acho assim, o que eu falo toda semana, eu vejo 1 ou 2 pacientes, geralmente jovem, adulto jovem, morrer ou ficar sequelado grave devido a acidente, trauma crânioencefálico, trauma na cabeça, que não usa capacete em cima de moto. Assim como é importante fazer exercício, assim como é importante não fumar, para você jovem, é importantíssimo, se for pegar moto, não sair sem capacete. Nesses 4 anos que eu vou completar de hospital regional, uma das histórias que eu lembro rapidamente é de um pai que me falando, doutor, ele pegou o capacete, ele pegou a moto para ir do meu sítio para o sítio da minha irmã, 1 quilômetro no máximo. Bem aqui do lado, né? Bem aqui do lado. Uhum. E ele foi sem capacete e se encontrou com o animal. Nossa. Caiu e assim ficou totalmente sequelado de um TCE. É aquilo. Turma de casa que é um TCE. É um trauma, desculpa, trauma crânioencefálico, trauma na cabeça. A mesma coisa, se você for sair com seu filho, coloque cinto de segurança. É bem ali, pode acontecer uma tragédia. Então, assim, é essencial essa educação. O que eu vejo, comento, que eu vejo aqui em Marabá, por exemplo, eu vejo a população usando muito mais capacete pela presença da Polícia Rodoviária Federal do que as cidades ao redor. Me assusta, e ainda me assusta, quando eu cheguei de São Paulo, me assustava ainda muito mais quando eu ia para uma localidade vizinha, 100% da população sem capacete. Não tem como, uma hora vai acontecer um deslize, você vai cair, e se não tiver capacete, vai ter um trauma na cabeça grave. O cérebro é o centro de controle da coisa toda, né? Toda. Todos os demais a gente ainda consegue, por favor, Thiago. Complementando aí, educação e prevenção. Sim, né? sem dúvida. Aí, sem dúvida. A gente prega, né? Thiago, tem alguma coisa a perguntar nessa área? De TCE, não. Vou deixar para o próximo convite aí a gente. Mas já vamos deixar marcado aqui. Essa conversa, não, eu vou cobrar, porque eu acho que, como o Thiago falou, educação e prevenção é tudo. E eu sou totalmente a favor de esclarecer as pessoas nesse sentido. Certo. Gente, vamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Eu quero agradecer ao doutor Márcio por tirar um tempinho na agenda dele. A gente teve que marcar aí com bastante antecedência para conseguir trazê-lo aqui. A gente sabe que ele... isso já é contingência do grande profissional que ele tem pouquíssimo tempo livre, mas aceitou esse nosso convite, vir aqui hoje dividir com vocês um pouquinho da experiência médica dele. Quero novamente, em seu nome, parabenizar todos os nossos profissionais do nosso Hospital Público Regional, no qual a gente tem uma enorme confiança. Eu comemoro demais esses 17 anos de Hospital Regional em Marabá, sabendo, nós daqui da imprensa que acompanhamos o dia a dia, sabemos quantas vidas, né, a gente tem conseguido salvar através desse equipamento público. E quero novamente agradecer as minhas amigas Mércia Espíndola, né, nossa amiga em comum, que nos ajudou nesse meio de campo para trazer o doutor Márcio aqui, e também a Jane, também, lá da equipe do Regional. Um abraço, Jane, o teu trabalho é muito importante, também junto às famílias, né? Sem dúvida. Faz um trabalho muito importante lá junto às famílias, e na parte de humanização do hospital, e o trabalho de vocês é fundamental, também muito importante no momento que as famílias estão ali muito fragilizadas, né? Então, parabéns a vocês também, todos os profissionais dessa área. Doutor, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço a Mércia, agradeço a Jane. Assim, a Mércia, tratei o pai dela, eu acho que eu posso falar aqui, tratei o pai dela com AVC. Sim. E graças a Deus conseguimos tratar a tempo. A Jane é uma profissional excelente do Hospital Regional, que coordena o serviço social e que acolhe de uma forma única
as famílias, que ganhou muito a minha admiração nesses 4 anos, quase 4 anos de Marabá. E Patrick e Thiago podem contar comigo, se for o que for para divulgar, eu prometo. Se vocês quiserem agendar, a gente já deixa agendado, porque o que for para divulgar saúde e bem-estar, vocês têm meu apoio e minha colaboração. E conto com vocês na luta para desenvolver essa região na área da saúde. Já vou deixar, já que já colocou aqui, né, Thiago? Tá gravado? Então já vou deixar combinado aqui. Esse bate-papo mais lá pro final do ano, só para o pessoal não enjoar da nossa cara. E a gente, lá pro final do segundo semestre, a gente traz aqui de novo o Dr. Márcio para a gente falar dos traumas de cabeça, né, e outras em geral, e já vou deixar também o Thiago palavrado de participar aqui conosco. Thiago, obrigado pela tua ajuda aqui hoje. Meu amigo Patrick, eu que agradeço. Professor, obrigado também. O professor é referência, nas aulas dele não tem jeito, todo mundo fica de boca aberta, encantado. Eu não vou fazer neurocirurgia, não tem jeito. Tem que estudar muito, investir muito, é uma vida isso aí. Né? Então, assim, obrigado, e o que precisar, conte comigo, é só mandar uma mensagenzinha aí e a gente se ajeita, tá bom? Combinado. Então, aí, doutor Márcio Costa, neurocirurgião, Thiago Mourão, acadêmico de medicina, também biomédico e empresário da área de laboratório. Agradecer a você de casa que nos acompanhou, tenho certeza que vocês adoraram essa conversa, muito importante. Volto a dizer, vai estar à disposição esse programa na íntegra, né, lá no YouTube, Observadores Marabá. E um ótimo domingo a você, até semana que vem, aqui na TV Correio. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.